Ok, pessoal. 19h49. Vamos começar a segunda parte da nossa reunião, né? Que é a explicação da mensagem espiritual do poema de número 54. Eu estou já no grupo, tá? Estou lendo aqui. A Humanidade. E vou rapidamente ler o poema 54, A Humanidade. Deixa eu limpar a lente. Bom que está chovendo, né? Estava precisando. Então, o poema diz o seguinte: pela pátria, ou seja, fala de patriotismo, combates o inimigo, fala de guerra, quer dizer, patriotismo, uma coisa boa, guerra, uma coisa que não é boa, porém não te esqueças do mais importante, que é o teu lar, que é a humanidade. Tá? As pessoas esquecem, né? Eu me lembro que teve uma guerra, São Paulo contra Minas Gerais, a guerra do café com leite, era brasileiro matando brasileiro. Só que as pessoas que entraram em guerra não foram lá se matar, os políticos. Ficaram lá tomando uísque, fumando charuto, e mandaram os meninos de 18, 19 anos, na época do Juscelino Kubitschek, que o Juscelino era... Essa guerra não tem 100 anos. Juscelino era capitão da Polícia Militar e médico, né? Então ele foi como médico para a guerra. Foi aqui em Passa Quatro, aqui na divisa. Quando a gente vai para São Paulo, eu ainda falo para a Rita aqui que brasileiro matou brasileiro, né? Impressionante, né? Até isso aconteceu, tá? Então, pessoal, esse poema que fala sobre a humanidade, ele tem uma parte positiva. Tem duas coisas. Primeiro, as pessoas vão para a guerra por patriotismo, né? O Ayrton Senna, ele não foi para a guerra, ele ganhava a corrida e ia com uma bandeira brasileira. Era o patriotismo no esporte. Pessoal que foi para Portugal comigo, Casal Grisolia e outros aí, eles lembram lá que eu me apresento como um palestrante, né, e escritor brasileiro. Eu levo a bandeira, vou com a bandeira no pescoço. Então, existe patriotismo cultural nos esportes, não precisa ir para a guerra, né? Patriotismo é uma coisa muito boa, né? Eu, quando era menino, um dia desse, a gente não entrava em sala de aula sem hastear a bandeira nacional e cantar o hino nacional. Hoje você pega essa meninada, eles não sabem cantar o hino nacional. Aí entrávamos em sala de aula e toda semana nós tínhamos duas disciplinas, não sei se você pegou, que era Educação Moral e Cívica e OSPB, que ensinava a gente a ser patriota, né? Então isso existia. Lamentavelmente isso se perdeu. O patriotismo é uma coisa boa. Não é só na hora da guerra, não. Tá? Patriotismo cultural, nos esportes. E esse poema ele fala sobre a humanidade. Ele fala sobre o altruísmo, você não ser egoísta, né? O que leva povos à guerra é o orgulho e o egoísmo. Então, a parte positiva é o altruísmo, o patriotismo, e a parte negativa é o antipatriotismo, pessoas que só pensam nela, não pensam no país. Por que um político desvia dinheiro público? Porque ele não é patriota. Se ele amasse o país igual que ele ama o filho dele, ele não ia roubar o Brasil. Ele não vai dar mesada para o filho e pedir comissão para o filho, propina para o filho. Ele ama o filho, mas ele rouba o país. Então, o que acontece muito no nosso país e outros países, tá? É um antipatriotismo e um egoísmo muito grande. As pessoas se preocupam muito com elas. E esse poema, ele, apesar dele ser curtinho, todos eles têm 31 caracteres, né? Ele tem a parte positiva, que é o patriotismo e a humanidade, e a parte negativa, que são as guerras, né? Ele fala de guerra, combater o inimigo. Então vamos seguir, né? A gente começa com a imagem de Isaac Newton, que foi a figura-chave da Revolução Científica, né? Que diz que se ele viu mais longe foi por estar sobre os ombros de gigantes. Então a gente sempre vai buscar os gigantes. Vem uma citação minha que a ciência é o caminho de se chegar a Deus pela razão. Se o rei que entrou nos hospitais hoje
no SUS, nas universidades públicas e privadas, foi porque a gente trilhou o caminho da ciência. Aí eu coloco uma imagem, toda semana são as mesmas imagens, de uma imagem muito bonita. Se alguém achar uma imagem mais bonita do que essa, eu já procurei, né? Mas essa é muito bonita, que fala sobre a dualidade, né? Que são duas perspectivas diferentes de uma mesma realidade. É uma pilha, o positivo e o negativo, mas é uma pilha só, tá? O Polo Norte e o Polo Sul é um planeta só, tá? Aí eu trago para vocês o primeiro gigante, que foi presidente da Escola Normal Superior de Tóquio. Lá eles não chamam reitor, eles chamam presidente, tá? Foi reitor, ele fundou o judô. Ele diz o seguinte: a imagem está no grupo de vocês. A dualidade é a condição da vida sem opostos nem contrastes. A vida não é vida. Depois eu trago para vocês um poeta, né? Eu gosto muito dos poetas. Esse nasceu e morreu na França, que foi Victor Hugo, morreu faz 139 anos, deixou algumas obras que até hoje estão em moda, que é Les Miserables e Notre-Dame de Paris. E Victor Hugo disse o seguinte: graças à sombra, apreciamos a luz. Se fosse sempre luz, não haveria mérito nenhum de tá iluminado. Está sempre iluminado. Tinha que ter sombra para a gente apreciar a luz. E graças ao vício, admiramos a virtude. Aí vem uma citação minha, tá? Que o que é mais elevado não pode existir sem o que é menos elevado. Um não pode existir sem o outro. Então já faz. Eu não comecei assim nos primeiros poemas, as pessoas me pediram, né? A gente tem analisado o poema sempre como uma pilha, o lado positivo e o negativo dele, tá? A gente começa pelo negativo para a gente sair, terminar o dia com uma energia boa, né? Bom, repetindo aqui o poema, a humanidade, pela pátria combates o inimigo, porém não te esqueças do mais importante, que é o teu lar. Então vamos começar a falar da parte negativa desse poema. Eu coloquei para vocês uma imagem que eu já tinha colocado no passado, que é sobre as guerras. Por que, que o imperador falava sobre guerra? Porque ele teve duas guerras. Ah, então ele gostava de guerrear? Não, ele foi atacado. Eu citei até um exemplo, nós temos o arquipélago Fernando de Noronha. Aquele é Brasil, né? Suponhamos que um país invada Fernando de Noronha. O Brasil vai entrar em guerra. E dois países, tá? A China e depois a Rússia invadiram a Coreia, tá? Que era uma província japonesa, depois que veio a independência, né? Então a guerra é um conflito armado entre estados, né? Não tem nada de flores, né? Entre governos, sociedades, grupos paramilitares. Aí essa primeira guerra, que foi do Japão com a China, ela foi de 1894 até 1895, foi um ano. E o Japão ganhou, foi atacado e ganhou, né? Depois veio a guerra 10 anos depois. Aí os russos foram lá na Coreia, já que os chineses não resolveram, invadiram, e aí novamente o Japão entra em guerra e ganha novamente, tá? De 1904 a 1905. E aí o que leva dois países à guerra, ou duas pessoas a um litígio, é o egoísmo, né? É a falta de quê? De altruísmo, eu coloquei para vocês aí. É o apego excessivo aos próprios interesses. A pessoa que está ligada aos interesses, só vê os interesses dela, né? É a pessoa que não tem consideração com os interesses dos outros. Isso é uma pessoa egoísta. Isso que leva povos a conflito, né? Então, vamos analisar o lado negativo, que fala de guerra, que fala de egoísmo, e a gente começa sempre pela Bíblia, não é isso que a gente combinou? Então, eu trago para vocês uma passagem de Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 6, tá? Jesus disse o seguinte, olha o que Jesus falou que interessante, ó. E ouvireis de guerras. É só ligar a televisão, né? Só ligar a televisão. É a Ucrânia, é a Rússia, é o Irã, é Israel, o Líbano, a faixa de Gaza. É só ligar, né?
e que Jesus, há 2000 anos atrás, falou que a gente ia ouvir de guerra. E rumores de guerras. Deverão entrar em guerra. Vede que não vos perturbeis. Jesus falou para a gente não deixar a nossa ficar triste, a gente não se perturbar com isso, porque é necessário que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus queria dizer que era karma coletivo, que as pessoas tinham que passar por aquilo, que não é o fim, é um karma. Por isso que a gente não nasceu na Ucrânia, nem na faixa de Gaza, nem no Líbano, né? A gente não tinha esse karma, tá? Então, Jesus pediu para a gente não se perturbar. E eu já tenho conversado com você sobre isso, que Rita e eu, a gente criou uma bolha de sobrevivência, né? Para a gente ser feliz. A gente se isolou de questões políticas, de guerras, esses problemas todos aí, no sentido de para não entrar em depressão, né? Sofrer junto com as pessoas, né? Eu nem estou ligando a televisão mais, já faz um bom tempo que eu não ligo. Quando eu ligo é para ver The Chosen, a história de Jesus com os escolhidos, né? É para ver uma coisa boa. Se ligar a televisão é ver um seriado, uma coisa boa. Aí depois da Bíblia a gente vem pelos gigantes, pelos cientistas, né? E a ciência é o caminho de se chegar a Deus pela razão. Olha o que Albert Einstein nos deixou. Ele desenvolveu a teoria da relatividade. Ele foi um dos pilares da física moderna, né? A mecânica de partículas. Olha o que o Einstein falou. O valor do homem é determinado em primeira linha pelo grau e pelo sentido que se libertou do seu ego, que é o egoísmo e o orgulho. À medida que você vai se libertando do orgulho e do egoísmo, que é o nosso objetivo aqui no grupo de estudos, né? Vai aumentando o nosso valor, tá? Aí eu trago para vocês um gigante, um poeta que foi Friedrich Nietzsche, tá? Nasceu e morreu na Alemanha. A luz está oscilando, pessoal, está chovendo forte aqui. Vamos torcer para que a gente tenha energia para continuar transmitindo aqui. Se alguém puder me dar retorno pelo chat, então me vendo bem? Aqui no chat, tá? A Paula Genaro falou que sim, tá? Ok. Que oscilou, a Rúbia também. Então, Nietzsche falou, ele nasceu e morreu na Alemanha com 56 anos de idade. Ele morreu em 1900. Naquela época, o pessoal vivia menos que isso. Era um poeta, né? E olha o que Nietzsche falou. A crueldade é um dos prazeres mais antigos da humanidade. Há 2000 anos atrás, eu fui uma vez lá no Coliseu com Rita. Nunca mais. Que aquilo está cheio de memórias. Ele jogava os cristãos ali e soltava tigres e leões com fome. E ficava lotado. O pessoal ia feliz para ver o leão comendo o braço, a cabeça do cristão. Uma crueldade, né? As touradas com os animais, o toureiro enfiando espada, entendeu? E o Nietzsche, né? Ele falou isso. É só você abrir um livro de história que você vai ver que, entendeu? Agora que alguns países estão proibindo as touradas, né? Uma crueldade com os animais, mas havia crueldade com os cristãos, né? No Coliseu foi construída aquela arena ali, né? A crueldade é um dos prazeres mais antigos da humanidade, né? E ainda sobre essa parte do egoísmo, né? Do antipatriotismo, tem uma citação minha que eu coloquei aqui, que não há nada mais solitário do que a pessoa que ama somente a si. A gente tem um amigo em comum, que era teu amigo de adolescência, depois foi amigo de Rita e meu amigo, durante 20 anos, morreu só. Ele só pensava nele. Só descobriram que ele tinha morrido uma semana depois que os vizinhos entraram no apartamento. Ele só pensava nele. Só que a gente gostava dele, Rita e eu tínhamos amizade e gratidão, porque ele que conseguiu o primeiro curso que nós fizemos de mestrado fora do Brasil, na Alemanha, ele que apresentou o professor para a gente, negociou preço, traduziu, que eu não falo alemão, né?
Bom, aí um cientista que fala sobre antipatriotismo e egoísmo foi Benjamin Franklin, né? Ele não foi presidente. Ele é considerado um dos pais, né? Um dos fundadores dos Estados Unidos. Ele foi um dos líderes da Revolução Americana, que conseguiu a independência dos Estados Unidos da Inglaterra, né? Então, Franklin, e era um cientista, porque ele fez experiências com uma chave num papagaio, ele que inventou o para-raio. Ele era cientista, só que ele virou um político, ele não quis ser presidente, né? Ele falou que nunca houve uma guerra boa, nem uma paz ruim. Olha o que ele nos. Um cientista, tá? E agora um gigante foi assassinado, né? John Kennedy foi o 35º presidente dos Estados Unidos. Ele ia ser reeleito e resolveram matar ele. Mataram ele com 46 anos, né? No dia 22 de novembro de 1963. Eu tinha 2 anos. Morreu em Dallas, no Texas, né? Ele ia ser reeleito. Ele estava disparado. Ia ser reeleito e resolveram matá-lo, né? Porque ele defendia a humanidade. Ele era contra a guerra, essas coisas todas, sabe? Ele disse o seguinte, que a humanidade tem de acabar com a guerra antes que a guerra acabe com a humanidade. O Einstein dizia que ele não sabe como vai ser a terceira guerra mundial, mas a quarta vai ser com pau e pedra, que vai destruir o planeta. Não vai ter internet, não vai ter luz. Imagina, bombas nucleares. O poderio militar nuclear dessas potências, China, Rússia, Alemanha, Estados Unidos, dá para destruir vários planetas. Então, Kennedy já tinha acontecido uns anos antes, 18 anos antes, Hiroshima e Nagasaki, né? Aí o Kennedy saiu com essa, que a humanidade tem que acabar com a guerra, antes que a guerra acabe com a humanidade. Então, nós, reikianos, a gente tem que fazer igual Madre Teresa de Calcutá. Nós vimos ela num poema 33, que fala sobre patriotismo, tá? Que chamaram ela para uma manifestação contra a guerra do Vietnã, ela não foi. E era uma ativista, né? E aí perguntaram por que ela não foi, se ela estava doente. Ela falou, eu estou muito bem de saúde. Por que você não foi? Porque era contra a guerra. Eu não sou contra a guerra, eu sou a favor da paz. Aí fizeram novamente a favor da paz, aí Madre Teresa foi. Então, nós, reikianos, nós temos que ser a favor da paz. Eu não sou contra corrupção, eu sou a favor da honestidade, que é o princípio do reiki. A gente não pode jogar energia nesse negativo. Ah, eu sou contra a guerra, sou contra a corrupção. Não, eu sou a favor da paz e a favor do trabalho honesto. É isso que é o nosso caminho, tá? Ainda sobre o antipatriotismo e o egoísmo, eu coloquei uma citação minha. Nenhum ser evoluído ataca outro. Por isso que o Dr. Hayashi ele preferiu morrer. Ele suicidou o Dr. Hayashi, porque ele tinha estado no Havaí em 1938, fez vários alunos amigos, era amigo da Takata, esteve hospedado na casa, daqui a pouco ele é chamado para bombardear o Havaí. Como é que ele ia jogar bomba nos amigos, nos reikianos? Ele estava num nível de evolução, ele teve autorização para deixar o corpo. Ele não suicidou como samurai, senão a família não ia ganhar a pensão. Ele era militar, ele era um oficial militar. Ele era médico, provavelmente tomou algum comprimido lá, estricnina, alguma coisa, só que ele chamou todo mundo, inclusive a Takata, e eu tenho, inclusive, já mostrei para você um queimador de incenso, tá? Que pertenceu a ele, que nesse dia ele deu para Sensei Shi Yamaguchi. Ele entregou as coisas pessoais e a Sensei Yamaguchi deu de presente para mim o queimador de incenso do Sensei Hayashi. Bom, vamos virar o disco de vinil, né? Vamos entrar na parte positiva. A gente sempre sai do poema pelo lado positivo. O título é positivo, Humanidade. O título é positivo, né?
E eu coloquei para vocês, tá? Que humanidade é um nome feminino, que é o conjunto de todos os homens. 8 bilhões. Isso é a humanidade, tá? A gente começa pela Bíblia, né? Então eu trago para vocês um salmo, tá? Os salmos são poemas, são hinos, cânticos sagrados dos hebreus e dos cristãos, tá? São mais ou menos 150 poemas líricos que são inseridos na Bíblia. A autoria é atribuída em grande parte ao rei Davi, rei de Israel, né? Então você coloca aí entre os anos 1500, 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, é muito tempo. E o salmo que eu trouxe para vocês é um salmo muito conhecido na maçonaria, que é o Salmo 133, tá? Capítulo 100, versículo 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. De novo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Os irmãos é toda a humanidade. Bonito, né? Aí a gente entra nos cientistas, na ciência, né? Vamos ver o que Albert Einstein falou. A paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. Você se sentir humano, que a humanidade é uma só. É você estar em paz. Como é que você vai matar o teu irmão e se sentir um humano, né? E aí trago para vocês Joaquim Nabuco, nasceu em Recife, era pernambucano. Morreu nos Estados Unidos faz 114 anos, tá? Ele era um poeta também e foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, Joaquim Nabuco, né? Então foi um grande. A data de nascimento dele, que é dia 19 de agosto, comemora-se o Dia Nacional do Historiador. Então, Joaquim Nabuco é um grande gigante, né? A gente tem que se apoiar. O verdadeiro patriotismo, isso é o que concilia a pátria com a humanidade. Como é que você vai conciliar a pátria com a humanidade? É você não entrar em guerra. Joaquim Nabuco falou isso, tá? Aí eu coloco uma citação minha sobre patriotismo, tá? Tenha gratidão, respeito e amor pela sua pátria, a terra que o acolheu. Ser patriota é uma das formas de expressar gratidão à sua nação. Vibre positivamente pelo seu país. Eu tenho irmãos que viajam passaporte italiano por conta do meu pai italiano, mas eu faço que eu nasci no Brasil, Deus me botou no Brasil. Eu faço questão de viajar com passaporte brasileiro, entrar na fila com os brasileiros. Entendeu? Eu tenho amor. Eu aprendi a escrever no Brasil, a ler no Brasil. Eu me formei numa universidade brasileira. A gente tem que ter gratidão, né? Por isso que eu viajo com a bandeira, me apresento. Aí ainda, agora vamos trazer o poema para dentro do Reiki. Por que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki? Vamos primeiro buscar um cientista. Olha o que Einstein falou. A guerra é a coisa mais desprezível que existe. Albert Einstein. Prefiro deixar-me assassinar a participar dessa ignominia. Foi o Einstein, o Hayashi. O Hayashi preferiu morrer do que participar de uma coisa dessa, de um absurdo desse. Olha o que Einstein falou. Albert Einstein. A guerra é a coisa mais desprezível que existe. Prefiro deixar-me assassinar, Dr. Hayashi, Sugiro Hayashi, a participar dessa ignominia, desse absurdo, né? E trouxe outro cientista para vocês, foi Isaac Newton, que fala dos ombros de gigante. Seja feliz.
torne o egoísmo humano a sede de amar o próximo, transformar o egoísmo em altruísmo. Isso ele falou há 300 anos atrás, né? Aí, a pedido de Rita, minha esposa, né? Ela falou: não vai esquecer o Charlie Chaplin. Tá? Nasceu em Londres, ela fala do Chaplin no curso de tarô dela, né? E nasceu em Londres, no Reino Unido, e morreu na Suíça, com 88 anos. Morreu em 1977. Eu lembro quando ele morreu. Louco, né? Oi? É o louco, né? Agora do personagem no livro. livro. Sim, é. E ele foi um poeta, roteirista, um ator, comediante, né? Ele é considerado o principal ator da era do cinema mudo, que era a comédia pastelão, jogava, não tinha música, né? Não tinha som na filmagem. Então jogava pastel na cara do outro, né? E olha o que o Chaplin falou: sinto muito, não pretendo ser um imperador. Não me considero cidadão de nenhum país em particular. Sou um cidadão do mundo. Olha o que o Chaplin falou. Esse não ia entrar em guerra nunca contra ninguém. Ele era um cidadão do mundo. Olha, sinto muito, não pretendo ser um imperador. Não me considero cidadão de nenhum país em particular. Sou um cidadão do mundo. E aí, a pedido de Rita também, tá? Que já tinha muita postagem, mas ela falou: não, você tem que botar o John Lennon, né? John Lennon nasceu na Inglaterra, em Liverpool. Morreu nos Estados Unidos. Morreu assassinado, tá? Nos Estados Unidos, em 1980. Foi um compositor, ele compôs essa canção. Ativista da paz, fundou os Beatles, né? A banda de maior sucesso comercial da história da música popular. A parceria dele com o colega Paul McCartney foi uma das mais célebres da história da música. E aí eu coloquei aqui, olha, ele diz o seguinte: imagine que não exista nenhum paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós. Acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo para hoje. Imagine que não existam países. Não é difícil de fazer. Nada para matar ou morrer. E nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Tá? Foi traduzido, tá? É a música Imagine. Eu mandei para vocês ela, você assistiu, né? Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. John Lennon, né? Muito bonito. Aí eu coloco uma citação minha aqui já, com um poema dentro do Reiki, né? No Reiki aprende-se a cultivar o altruísmo e os bons costumes. O Gokai, que a gente... Os 125 poemas e os 5 princípios. E outra citação minha aqui: para os reikianos, as mesmas mãos que afagam um bebê, o teu filho, o teu neto, também podem afagar toda a humanidade. A gente manda reiki como a gente manda para toda a humanidade. Aí, pessoal, eu sempre vou buscar um documento oficial. Porque se Mikao Sui foi lá nesse poema, haviam 100 mil poemas, escolheu 125, menos de 0,1%, 0,01%. Por que ele pegou esse poema? Os poucos documentos oficiais que nós temos da Usui Reiki Ryoho Gakkai, tá? Eu mandei para vocês, que é a entrevista que ele concedeu. Essa entrevista está no meu livro Reiki Apostilas Oficiais, página 436. E aí o entrevistador: por que ensinar o método Reiki ao público? Mikao Sui: desde a antiguidade, as técnicas secretas são transmitidas somente para os descendentes de seus descobridores, como se fosse um tesouro da família. Acredito que manter técnicas em segredo é hábito do passado. Aqui ele se manifesta contra esse negócio de símbolo é secreto. Mikao Sui era contra segredos, tá? Aí ele fala: não poderei admitir tal comportamento no mundo moderno, na qual a felicidade e o progresso social
são fundamentais na coexistência da humanidade. Botei em negrito. Ele não falou coexistência do povo japonês, ou da família dele lá de Taniai, as pessoas da religião dele, ele era shintoísta, ou do povo japonês, ele falou a coexistência da humanidade. A felicidade e o progresso social são fundamentados na coexistência da humanidade. Essa era a preocupação dele, por isso que ele trouxe esse poema com o título Humanidade, que ele cita aqui. Aí, e o pato? Levo o pato, deixo o pato. Aí eu escrevi para vocês a mensagem espiritual. Na hora que vocês estiverem recebendo o Reiju de expansão da consciência, o que é que vocês vão ficar pensando? Reikianos, que são vocês, tá? Fazemos todos partes da mesma raça. Eu vou pedir a Rita para achar o vídeo que eu apresento à minha irmã, que mora em Manaus. Eu tenho uma irmã de pele negra. Minha mãe chegou num orfanato e aí falaram para ela que as pessoas queriam adotar, mas queriam bebês. Isso aconteceu, pessoal, há quase 60 anos atrás, 1966, faz 58 anos, que eles queriam bebês. E que a preferência eram meninos. Depois eles tinham também predileção com a cor da pele. Naquela época tinha muito isso. Ainda tem, mas na época tinha mais, né? Eles queriam bebês meninos de pele branca. E que as meninas mais velhas, que ninguém queria, e as da pele escura. E tinha uma menina de 13 anos chorando. E essa menina, não, essa já é adolescente, ninguém quer. Aí minha mãe falou, então eu quero. E levou. Isso foi uma das melhores coisas que minha mãe fez na vida, para mim, porque eu não enxergo a pele das pessoas. Eu gerei tanto amor por ela. Quando eu vou a Manaus, eu vou visitá-la. Ela passa o Dia dos Pais comigo, a Vera, né? Eu não vejo pele, eu vejo seres humanos. Só que isso foi a educação que eu recebi. Rita também tem um caso de adoção da minha sogra, da avó dela, né? A mãe da minha sogra, adotar um menino negro. E ele é tão amado assim, eu só percebo que ele tem a pele escura. Eu estou com ele 3, 4 vezes por ano, passo o ano novo com ele. Se Rita puder botar uma foto do tio dela, a mãe da minha sogra adotou um menino negro. Ninguém queria, ela falou, eu quero. E já era menininho. Tá? Então, pessoal, só existe uma raça. Para nós reikianos, só existe uma raça. Fazemos todos parte da mesma raça, a raça humana. Inclusive, dizem os espíritas que os pretos velhos da Umbanda, eles são muito sábios, porque eles eram formados em medicina e tinham pele branca. Então, eles eram muito orgulhosos, porque estudaram medicina, eram brancos, então reencarnaram num corpo negro para desenvolver a humildade. Essa é a história de um livro que eu li aqui atrás, espírita, do Ramatiz, que ele fala ele explica por que os pretos velhos são tão sábios, são médicos, né, da Umbanda, tem uma sabedoria tão grande, né? E aí o Ramatiz conta essa história, sabe? Então, reikianos, fazemos todos parte da mesma raça, a raça humana. A nossa verdadeira nacionalidade é a humanidade. Devemos participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade. Não é mandar reiki para o Brasil. Mandar para o Brasil, sim, mas mandar para toda a humanidade. É o que nós fazemos aqui, né? Devemos participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade. Então, essa é a nossa missão como reikianos, né? Se a gente conseguir convencer uma pessoa que pense diferente, já valeu a pena. Tá bom? Eu vou abrir agora. Olha, a Rita acabou de colocar
o vídeo para vocês verem, né? A Vera, ela é mais velha do que eu, né? Eu tinha 5 anos, ela tinha 13. Você chegou a ver esse vídeo? Não. Não, né? Colocou agora. E aqui, ela colocou agora no grupo, né? E se ela tiver uma foto do tio dela, irmão da mãe adotado, né? Pela avó dela, e a gente morre de amores por ele, ele por nós, entendeu? A gente só percebe quando ele é escuro, quando eu botei uma roupa de coelho de Páscoa, que era branco, e as crianças, nossa, o coelho é preto. As crianças pequenininhas, aí que eu notei que ele tinha pele negra, porque ele estava com a roupa de coelho branca, e aí vira o pescoço dele, entendeu? E aí vocês vão ver aqui a nossa família lá de Manaus. Isso minha mãe. E aqui está meu filho, minha nora, meus netinhos que moram em Manaus, tá? Bom, eu vou abrir o grupo. Paulo Demétrio, eu dei boa noite para ele, né? Deve estar me escutando aí. Abriu o grupo, se ele puder colocar a imagenzinha, acabou de colocar, maravilha. Vou colocar no outro grupo dos convidados e abrir o outro grupo. Abrir o grupo dos convidados, tá? Então, a Paula Koch, falta ler o poema, a Fabrícia também, vamos ler sim, tá? Vamos ler o poema. Enquanto eu leio, né? As pessoas podem postar alguma coisa. A Dulce perguntando qual o livro do Ramatiz. Eu tenho todos eles aqui, tá? Esse não é do Ercílio Mãe, não. Não é do Ercílio, é um livro mais recente. Alberto, qualquer coisa. É um livro mais recente, tá? Que fala sobre a Umbanda. Eu vou pesquisar. Tá? Não é livro antigo, não, tá? A Dulce está perguntando. Ok, pessoal, eu estou à página 244 do livro, está aqui o livro. Poema 54, A Humanidade. Pela pátria, começa falando de patriotismo, combates, quer dizer, fala em guerra. Logo no início, tem uma coisa boa e uma coisa ruim. O inimigo, uma coisa ruim, né? Você vê o outro como inimigo. Porém, não te esqueças do mais importante, que é o teu lar. Esse teu lar é o planeta Terra, é toda a humanidade, né? Então, aqui o imperador Meiji utiliza o termo a humanidade, título do poema, com o significado de o grupo único que todos fazem parte, a raça humana. Podemos dividir o poema em 2 trechos. No primeiro, pela pátria combates o inimigo. O imperador exalta o patriotismo. Isso é uma coisa boa, a gente viu no poema 33. O patriotismo, tá? Do Ayrton Senna, que ganhava a corrida e ia com a bandeira, dava uma volta olímpica. Os brasileiros que vão para os jogos e botam a bandeira, eu que vou para congresso, se eu for para um congresso no Brasil, eu não faço isso. Mas se eu for para um congresso internacional, eu vou com a bandeira. Eu carrego a bandeira e com orgulho. Eu sou muito brasileiro, muito patriota. E faço questão, né? E Rita também. E aí a gente sempre faz uma foto nos eventos. Nós vamos fazer o caminho de Santiago agora. Quando a gente chegar na catedral, chegou, vamos abrir a bandeira e fazer a foto, tá? O Brasil aqui está presente, tá? Então, o imperador exalta o patriotismo dos cidadãos alistados no exército, o sentimento de amor e devoção à pátria, pois no Japão, geralmente as pessoas têm muita gratidão, muito respeito e amor por sua pátria. No segundo, porém, não te esqueça do mais importante, o teu lar. Pode-se entender o significado de somos todos irmãos. A nossa verdadeira nacionalidade é a humanidade. Olha,
O Paulo Demétrio colocou o livro do Ramatiz, Umbanda Pé no Chão, Norberto Peixoto, tá? Nós temos o livro aqui. A mensagem implícita no poema fala que mais importante que o dever de servir a pátria está o dever de servir a humanidade, respeitar ao próximo, ter a capacidade de entender e aceitar a opinião dos outros. Por que Mikao Sui trouxe esse poema? Página 245. O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema em respeito a 2 dos 5 princípios do Reiki. Um deles seria: expresse sua gratidão. Se você aprendeu a ler, escrever... inclusive, eu tive um problema de saúde, desidratação, que eu fui desenganado. 1969, eu tinha 8 anos. Aquele calor, minha mãe tinha que trabalhar fora, meu pai tinha falecido, eu ficava soltando pipa e não tomava água naquele sol. Aí peguei a pele clara, né? Desidratação, diarreia, vômito. E eu fui salvo no hospital público, né? Aí estudei em colégio público, Universidade Federal. Tem que ter gratidão, né? Ser patriota é uma das maneiras de expressar a gratidão à pátria que nos acolheu. O outro seria: seja gentil com os outros. Cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade. A gente tem que estar preocupado, sim, com essa guerra da Ucrânia, da Rússia, faixa de Gaza, Irã, Israel, tá? E a gente orar pela paz, tá? E aí Joaquim Nabuco disse: o verdadeiro patriotismo é o que concilia a pátria com a humanidade. Bom, deixa eu ver o que a turma colocou aqui. A Dulce perguntou, o pessoal postou. Obrigado, mestre, por mais esse conhecimento, lindo poema. Maria Arminda, lá de Angola. A Darlene agradecendo. A Odila, aula excepcional, gratidão. A Darlene falou que o poema é lindo. A Luana, gratidão pelo poema. Mestre, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. A gente ora, né? Pai nosso que estás no céu, mas não vê o outro como irmão. É o mesmo Pai. É igual, é a mesma internet. Tá? Maria Arminda está me ouvindo lá de Angola, mas a internet dela não é diferente da nossa, é uma internet só. É um Deus só, é uma humanidade só. A Cristina falando que vai assistir o gravado, essa é uma das vantagens. A Paula Genaro colocou aqui uma canção que fala sobre haja paz na terra. Depois, puder me mandar ela cantada, Paula Genaro, tá? Tem um Dantes e Posse, a paz. Aí o Paulo Demétrio colocou aqui Elucidações da Umbanda, de Norberto Peixoto, do Ramatiz. Depois tem outro do Norberto que fala Umbanda Pé no Chão. A Rúbia dizendo que é linda a história. É a história da minha mãe, né? Minha mãe que adotou. Eu tinha 5 anos. Como é que eu, uma criança com 5 anos, só que aí eu gerei amor. Entendeu? Por ela, né? Meu tio Moisés, em Santarém, tinha 11 filhos. Metade eram adotados, adotou um rapaz de quase 18. Maravilha. Convivi um tempo com eles, todos direcionados para a música. Tá? Aqui a Dulce está agradecendo. A Francisca colocou outro livro do Ramatiz, do Norberto Peixoto. Tá? Rafael Grisolina, gratidão, mestre. Excelente lembrar da música e letra Imagine, de John Lennon, conectado ao poema 54. Luiz Paulo, querido amigo, saudade, a terra é meu país e a humanidade minha família. Maravilha. Isabel, eu nasci em Moçambique, tenho nacionalidade portuguesa e escolhi o Brasil. Olha só, Isabel, né? Ela mora em Resende.
Muito querida ela. A Dulce, esse poema foi o que mais gostei. Que bom, Dulce. Tá? Agradecendo a Isabel, o poema é lindo mesmo. A Fabiana agradecendo. Raquel Bueno, há uma só religião, a religião do amor. Jesus não era cristão, Buda não era budista. Né? Há uma só linguagem, tá? Do coração. Há uma só raça, a raça da humanidade. Há um só Deus e ele é onipresente. Raquel Bueno, Satya Sai Baba. A Grandilha, reflexão fantástica, mestre, gratidão. Cristine de Lourenço, muito bonita e profunda, sempre me emociona a história do Dr. Sugiro Hayashi. A Francisca, juntos somos fortes. A Paula Genaro colocou para mim, eu vou escutar depois. A Francisca, antes da grande projeção da obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares. Pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Pão Nosso. Maravilha, bonita essa informação do livro do Chico Xavier. Sim, é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela que a vontade do Pai nos situou a título precário. Olha só que bonito isso, hein? Tá? Antes de querer resolver o problema da humanidade, a gente tem que resolver a nossa questão dentro da nossa família, né? Em geral, são espíritos que estão comprometidos karmicamente. Ok, eu vou colocar novamente a mensagem espiritual para vocês. Já está, tá? Então, nós vamos refletir em cima disso, tá? É como vocês vão ter que ficar focados. Fernando Pessoa, né? Minha pátria é a língua portuguesa. Olha só. João Pestana colocou lá. Reikianos fazemos todos parte da mesma raça, a raça humana. A nossa verdadeira nacionalidade é a humanidade. Devemos participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade. A pergunta agora, pessoal, é sim ou não, tá? Vamos parar de postar. Todo mundo entendeu a mensagem desse poema? Se você pensa diferente, você tem que se trabalhar, né? Se você pretende se expandir, se aproximar de Deus, o pessoal está dizendo que sim. Ok. Então, nós vamos agora para o nosso, tá? Sérgio Lobão. Bem-vindo, Lobão. Estou te vendo aqui agora. Meus sentimentos. Falei para a Gisela, né, da passagem do seu cunhado, né? Que para você era um irmão. A gente sente muito, tá, Lobão? Lobão perdeu a mãe dele recente, agora perdeu um cunhado que era um irmão, né? Mandei reiki para você, Lobão, hoje, na hora do envio de reiki. Então vamos lá. Todos focados na mensagem espiritual, podem ler mais uma vez a mensagem. Procurem se desligar de outras questões. No Japão, chama-se mokuso. Mokuso é você ficar 100% agora naquilo que você está fazendo. Se desligar de outras questões, tá? Leiam a mensagem espiritual e vamos fazer o poema de expansão da consciência.